Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, hoje nós vamos falar sobre os níveis de fé que existem na Bíblia. Né? Nós temos 7 níveis de fé aí que a Bíblia menciona. Né? Como eu disse, nós falamos em aulas passadas que quando você se converte, Deus, ele vai lá, o que ele faz? Ele dá uma medida de fé para você. Essa medida é igual para todo mundo, é igual para mim, igual para você. E a partir do momento que você recebe isso, que você vai desenvolvendo essa fé, ela vai crescendo, ela vai aumentando, né? Então é por isso que nós vamos hoje aprender quais são os níveis de fé que a Bíblia menciona e o que nós devemos fazer, né, para manter sempre esse nível de fé lá em cima. Nós já falamos um pouco nas aulas passadas, mas é importante a gente entender agora quais são os níveis de fé que a Bíblia comenta, tá? Então, pega a sua Bíblia aí e vamos estudar. O primeiro nível de fé, que é o nível mais baixo de fé que a gente diz, é o nível nenhuma fé. Nenhuma fé. Abre lá em Marcos. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, verso 40. Marcos, capítulo 4, verso 40. Aqui, nesse capítulo, só para deixar a gente na página, Jesus estava no barco e de repente começa uma tempestade enorme. Começa uma tempestade. Jesus estava dormindo, né? Jesus estava lá sobre um travesseiro dormindo e os discípulos ficaram desesperados, totalmente desesperados, sem nada. E aí eles acordam Jesus para Jesus salvar a vida deles, porque eles estavam indo a pique, o barco estava naufragando, e aí automaticamente, depois que Jesus acorda, ele vai lá e fala para o mar se acalmar, para o vento se acalmar, e aí ele diz o versículo 40 para os discípulos: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? Ou como é que não tem nenhuma fé? Então esse é o primeiro nível, na verdade, de fé que tem, que a Bíblia menciona. Aqui os discípulos estavam numa situação de tempestade. Aqui os discípulos estavam numa situação totalmente difícil, né, aos olhos deles, mas Jesus estava no barco. Jesus estava ali no barco. Então eles recorreram a Jesus, o que eles poderiam ter feito sem ter incomodado Jesus, porque Jesus já tinha ensinado para eles, já tinha mostrado para eles milagres e já tinha dado autoridade para eles. Então eles tinham autoridade, eles tinham a vivência com Jesus para poder acalmar aquela tempestade. Tanto é que eles pensaram que eles iam morrer. Eles viram Jesus dormindo e falou: Jesus, como é que pode Jesus dormir nessa situação? Ou seja, eles acordaram Jesus para Jesus acalmar, ou seja, eles não tiveram nenhum tipo de fé para poder acalmar aquela tempestade. E nas nossas vidas, muitas vezes, a gente demonstra as mesmas coisas que esses discípulos nesse barco. Não sei qual tempestade que você está passando, mas será que Jesus vai dizer para você a mesma coisa que ele disse para os discípulos no versículo 40? Será que ele vai olhar para você e falar assim: por que você é tão tímido? Ou seja, tímido, por que você não é ousado? Né? Timidez é o contrário de ousadia. Por que você não é ousado? Lembra que nós falamos, desculpa, que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, e que a fé depende de uma atitude, e que a fé depende de uma ação. Então Jesus pergunta para ele: por que vocês são tímidos? Ou seja, por que vocês não são ousados o bastante para falar para esse mar: aquieta, calma, cala a boca, vento? Né? Por que vocês não são ousados? A fé tem muito a ver com ousadia, meu irmão.
A pessoa que é tímida, a pessoa que, eu não sei, não vai dar, não sei. É esse tipo de pessoa, como os discípulos nesse momento estavam sem fé nenhuma, porque Jesus disse para eles, porque como é que não tendes fé? Em estilo de pergunta, ele fez, como é que vocês não têm fé? Né? Depois de tudo que vocês já viram comigo aqui, depois da autoridade, depois do que vocês me viram fazer, como é que vocês não têm fé? E Jesus pergunta para mim e para você hoje, depois dessas situações que nós estamos passando, como é que vocês não têm fé? Né? A Bíblia fala que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quantas vezes, situações até piores dessa que você está passando, você conseguiu, através da fé, passar confiança em Jesus e hoje você está nessa situação e você está sem fé. Você está no nível mais baixo de fé que existe, que é o sem fé. E quando você está sem fé, a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse nível de fé demonstra quando você está assustado, acuado, quando você não vê mais saída. Eles ainda chamaram Jesus porque Jesus estava no barco. Se Jesus não estivesse no barco, provavelmente eles nem clamariam pelo nome de Jesus ali, né? Porque eles não tinham fé. Eles não foram ousados ousados para poder acalmar a tempestade. Né? E Jesus falou, nossa, eu estou ensinando isso para vocês e como é que vocês não têm fé? Então esse nível de fé, né, faz com que eles tenham isso. E olha no versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, né, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Outra demonstração de falta de fé. Quem é este? Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas nessa situação eles até perguntaram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Né? Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus e mesmo assim perguntaram, quem é este? Né? A fé dele, eles estavam totalmente sem fé a ponto de perguntarem quem era esse que já tinha se revelado a eles como Cristo, Filho de Deus. Inclusive, quando foram chamados para serem discípulos, né? Todos eles entenderam que aquele era o Cristo, o Messias, e aí eles estavam agora perguntando, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não criam que Jesus poderia, mesmo sendo o Filho de Deus, fazer uma daquelas situações, de acalmar o mar e o vento. E o engraçado é que Jesus pergunta, vocês não têm fé? Então quem tem fé poderia fazer poderia fazer a mesma coisa que Jesus fez. Só que eles não tinham fé. E aí Jesus demonstra para eles que com a fé, né? Porque Jesus dá uma ordem, tem ousadia, e com a fé ele faz o que tem que fazer, né? Então é muito importante nós entendermos. Nós estamos nesse nível de sem fé. Como é que você não tem fé? Lembrando que aqui nós estamos falando da fé sobrenatural, tá? Não estamos falando da fé natural que todo ser humano tem. É a fé sobrenatural. Como é que você não tem fé? Depois de todos esses anos no Evangelho, depois de ouvir pregações, ouvir ministrações, ter um encontro com Deus, como é que nessa situação que você está hoje, você não tem fé? É o que Jesus pergunta para mim e para você, né? Nós tomando essa palavra para nós, é o que Jesus está perguntando para mim. Você acha que essa situação é maior do que Deus? Essa situação é maior que Jesus? Maior do que a grandeza do nosso Deus? Como é que a gente não tem fé? Né? Então essa tempestade é apenas é algo que precisa você passar para que você seja moldado. Só que também você precisa passar com fé. Passar por ela sem fé só vai trazer reprovação na minha vida e na sua. Amém? Glória a Deus. Então vamos para o segundo nível de fé. O segundo nível de fé é pequena fé. Então, o primeiro nível é nenhuma fé. O segundo nível é pequena fé. Abre lá em Mateus capítulo 16.
Mateus, capítulo 16, verso 8. Um pouquinho mais para trás. Mateus, capítulo 16, verso 8. Olha que interessante aqui, ó. Versículo 8. Percebendo Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Né? Aqui Jesus estava numa situação aqui, tá vendo os discípulos, né, que levaram para o pão, no versículo 5, ó. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar o pão. E Jesus disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E aí Jesus fala para eles, percebendo, Jesus disse: Por que vocês discorrem, vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? E aqui a gente vê o segundo nível de fé desses discípulos. Eles já tinham passado pelo milagre da multiplicação dos pães. 2 vezes. 2 vezes. Se você olhar lá em Mateus, no capítulo 15, verso 32, é a segunda multiplicação dos pães que eles tinham passado, né? E um pouquinho mais para trás também tem a primeira multiplicação dos pães. Eles já tinham passado por 2 multiplicações de pães. E aí eles esqueceram de levar o pão. Esqueceram. E aí Jesus disse para eles: Olha, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, não seja igual aos fariseus e os saduceus. Vocês esqueceram o pão, mas não seja igual a eles, incrédulos, pequena fé, não seja igual a eles. E aí eles ficaram: olha, é porque a gente não trouxe pão, ele está falando isso. E aí Jesus falou para eles: por que vocês estão discorrendo isso, homens de pequena fé? Ou seja, vocês não estão lembrados do que a gente fez, do que eu fiz há duas pregações lá atrás, onde nós multiplicamos os pães e os peixes 2 vezes? E aí Jesus fala para eles: homens de pequena fé. Agora me diz uma coisa. Você acha que Deus se agrada de uma pequena fé? Se Jesus os repreenderam aqui, né? Se Jesus repreendeu eles por eles terem pequena fé, você acha que Jesus se agrada em nós termos pequena fé? O que é pequena fé? É ter uma fé que não sabe, é uma fé que acredita, mas acredita pouco porque ainda não viu as coisas acontecerem outra vez ou quer ver mais coisas acontecer. E aquela pequena fé que não te leva, não te tira do lugar. Você não vai nem para frente, você não vai nem para trás, você fica estagnado. Essa pequena fé. Essa pequena fé faz com que você não viva os milagres de Jesus, apesar de ele já ter feito milagres na sua vida. E você agora está duvidando, e às vezes nós estamos duvidando de algo que Jesus já fez na nossa vida no passado e que nós estamos passando pela mesma situação hoje e a gente não acredita. A gente fica murmurando, a gente fica falando: será que vai ter isso? Será que vai acontecer? Quantos livramentos, quantas coisas Jesus já te livrou no passado e hoje está passando situações e você fala: será que vai acontecer? Na hora, será que vai, sei lá, Jesus vai me livrar dessa situação? E Jesus, ele te fala: vocês não lembram, vocês não compreendem ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos de pães tomaste? Vocês não compreendem isso ainda? Depois de tudo que eu já fiz por vocês, vocês ainda, depois do que os seus olhos já viram, vocês ainda não compreendem, homens de pequena fé. Ou seja, vocês já viram provas, vocês já viram, Deus já cuidou de vocês, Deus já mostrou o quão poderoso Ele é na minha vida e na sua vida, e ainda a gente não crê ainda. A gente
olha para a situação, olha para aquele problema e a gente fala, será que vai acontecer? Aí Jesus fala, homens de pequena fé, vocês não compreendem ainda, né? Tem gente que já está há 30 anos no Evangelho e ainda não compreende o poder de Deus, não compreende o quanto Deus pode fazer, o quanto que a sua fé pode mover montanhas, o quanto que a sua fé ela pode é a arma é a sua maneira de viver, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E aí eles estão arrazoando sobre pão aqui, sobre alguma coisa que Deus já fez, que Jesus já tinha feito lá atrás. E você acha que Jesus não é poderoso para fazer de novo? Se for 20, 30, 40 mil pessoas, você acha que Jesus não pode pegar um pão e dividir? Então aí, e ainda Jesus ainda pega e fala para eles no final, lá no versículo 12, né? Então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus, né? Ou seja, daquela doutrina ver para crer, daquela doutrina que só acredita vendo, daquela doutrina que tem que apalpar, que tem que pegar as coisas para ver o que acontece. Então não era somente os pães que eles tinham esquecido, eles estavam sendo incrédulos, igual os fariseus e saduceus. Eles estavam sendo incrédulos. Não era somente o pão, é a incredulidade. E a incredulidade desagrada totalmente a Deus. A incredulidade faz com que Deus não atenda os nossos pedidos, porque a incredulidade é contrária à fé, é inimiga da fé, é o contrário da fé. A incredulidade, na verdade, é fé em Satanás. A incredulidade é fé nas mentiras que Satanás conta para as nossas vidas. E a incredulidade, Deus, ele abomina isso daí. Porque o justo tem que viver pela fé. E quando o justo é incrédulo, quando nós demonstramos incredulidade, nós estamos indo pelo fermento dos saduceus. E por que ele diz fermento? Fermento porque cresce. Se você não cuidar, se você não ler a palavra, se você não meditar, vai crescendo essa incredulidade na sua vida. Às vezes é coisa pequena que você não acredita, daqui a pouco você não acredita em muita coisa. Daqui a pouco você não acredita em muita coisa. Tem gente, por exemplo, que não acredita que a Bíblia que a Bíblia não contém erros. Começou pequeno, hoje não acredita. A Bíblia tem erros aqui, ali. A Bíblia é a palavra de Deus. Foram homens que escreveram, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo. E tudo que Deus colocou lá tá certo. Só que a incredulidade faz com que a gente deixe de crer em várias coisas. E por isso que Jesus chama eles de homens de pequena fé. Infelizmente, eles não estavam usando a fé, estavam sendo tomados pela incredulidade dos saduceus e dos fariseus. Que eu e você possamos sair desses dois níveis, que é o nível de nenhuma fé, que é pior, o nível de pequena fé, que também não te leva a nada. Como eu já disse aqui numa aula, a Bíblia diz que a gente tem que ter fé do tamanho do grão de mostarda. Não, tem que ser como um grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor semente que existe das hortaliças. Mas quando ele cresce e vira a maior das plantas. E a nossa fé tem que ser como o grão de mostarda, não do tamanho do grão de mostarda. Se falaram para você que a sua fé tem que ser do tamanho do grão de mostarda, mentiram para você. Mentiram. Porque fé pequena não agrada a Deus. Fé pequena não agrada a Jesus. Fé pequena, simplesmente Deus rejeita. Homens de pequena fé. A sua fé tem que ser como um grão de mostarda, crescendo de nível todos os dias, cada dia mais. E eu já disse nas aulas passadas como é que a gente crê em fé. Aqui, ó. Palavra de Deus. Leitura, estudo da palavra de Deus. Sem isso você não cresce em fé. Sem isso você não cresce em fé. Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Você precisa degustar a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Ele é uma fonte inesgotável, meu irmão. Aí a sua fé vai crescendo. Sabe por que
você está com uma pequena fé hoje, não acreditando que Deus possa fazer alguma coisa? Como eu já disse em aulas passadas, é porque a sua meditação na palavra está pequena. A sua meditação está na sua mente, em coisas que o diabo lança na sua mente, mentindo para você. De que não vai conseguir, você não vai conseguir se livrar desse problema, não vai conseguir se livrar desse vício, não vai conseguir se livrar das tentações, das coisas. E aí você acredita mais no que o diabo diz do que o que Deus diz em sua palavra. Por quê? Porque você não conhece a palavra. Eu volto, bato sempre nessa tecla. Volto e bato sempre nessa tecla, meu irmão. A palavra é essencial, vital para a nossa vida. E sem conhecer a palavra, você não vai conseguir aumentar o seu nível de fé. E vai sempre viver na mediocridade. O que é mediocridade? Mediano. Nem cresce, nem desce, tá ali. E o morno, sabe? E aí você não vai poder viver o que Deus tem preparado para você. Porque o que Deus tem preparado para nós só é possível viver pela fé. Porque o que Deus tem preparado, meus olhos não estão vendo. Mas a fé é exatamente isso. A firme certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu espero tanta coisa que Deus preparou para mim, mas eu não vejo. Mas eu creio que Deus já preparou, está lá no céu para mim. Amém? Então, nenhuma fé, primeiro nível. Pequena fé, segundo nível da fé. Terceiro nível de fé, grande fé. Grande fé. Olha, de pequena foi para grande. Abre lá em Mateus capítulo 15. Só uma página para trás aí. Versículo 28. O contexto aqui é a mulher cananeia. É a mulher cananeia. Não sei se você conhece essa história, mas a mulher cananeia era uma cidade que não eram dos judeus, né? Era dos cananeus. E Jesus foi para uma região ali, perto dessa cidade, né? Vamos ler aqui todo o texto, ó. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Porque naquela época os judeus não poderiam ter conversas ou relacionamentos com outros povos que não fossem judeus, né? Por isso que não respondeu. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E realmente, Jesus veio primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para depois vir para os gentios. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha a fé dessa mulher, né? Ela ouviu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Ela não era de Israel. E ela falou: Senhor, socorre-me, socorre-me, eu estou desesperada. Né? Imagine você, mãe, com seu filho endemoniado em casa. Né? Ela viu que Jesus era a única solução e ela acreditou, teve uma grande fé de que Jesus era o único que poderia libertá-la, de que poderia libertar o filho dela. E aí ele fala assim: ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha a resposta de Jesus. Então ele respondendo, disse: Não é bom tomar os pães dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Literalmente, Jesus chamou essa mulher de cachorrinha. Ele está querendo dizer, em outras palavras, não é bom eu pegar o pão que eu trouxe para os filhos de Israel e entregá-lo aos cachorrinhos, entregá-los a outras nações, entregá-lo a outras pessoas. Primeiro é pro povo escolhido, né? O que veio de Abraão. E aí, qualquer um, a maioria das pessoas ouvindo isso teria ido embora ofendido. Teria ido embora ofendido. Aí eu te pergunto, será que alguma decisão que Jesus tomou na sua vida
ofendeu você a ponto de você não procurá-lo mais? Ou a ponto de você abandonar aquilo que você estava querendo? Será que alguma decisão de Jesus, contrária à sua decisão, contrária à sua vontade, ofendeu você a ponto de você não procurar mais Jesus? A gente pensa que não, mas lá no fundo pode ter alguma coisa que, nossa, Jesus não curou a minha mãe, não curou meu pai, não curou minha irmã, não me deu isso, não me deu aquilo, não me deu aquilo outro. E aí, essa decisão ainda, né? Muitas vezes Jesus falou não para você e você ofendido, talvez até segue Jesus hoje, mas não com o mesmo fervor de antes, não com a mesma fé de antes. Essa mulher, ela ouviu da boca de Jesus, imagina, a filha dela endemoniada, o filho dela endemoniado. E aí, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aí ela, com a grande fé que ela tinha, de sabendo que Jesus era o único que poderia curar a filha dela, ela diz no versículo 27, ela contudo replicou, sim, Senhor, porém, ou seja, sim, Senhor, eu concordo com o que o Senhor está falando, porém, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, ou seja, o Senhor tem pão para Israel, o Senhor tem pão para os seus filhos, mas eu também posso comer um pouco desse pão, nem que seja uma migalha, nem que seja uma palavra, nem que seja uma letra que você disser, Jesus, nem que seja um piscar de olhos, nem que seja um estalar de dedos, me dá essa migalha, porque eu preciso. E aí Jesus olhou para ela, ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, porque mesmo depois da resposta que foi dada, mesmo depois do que foi falado, você ainda argumentou e me falou que precisa de pelo menos uma migalha. Ou seja, eu não preciso que o Senhor vá à minha casa, não preciso que o Senhor bote a mão lá, eu só preciso de uma palavra, eu só preciso de uma migalha, eu só preciso de uma coisa para que a minha filha seja. Aí Jesus falou para ela, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a filha dela ficou sã. Olha que fé. A fé, a grande fé que ela tem, ela não olhou as circunstâncias. Qual que era a circunstância básica aqui? Ela era uma cananeia. Jesus veio para os judeus naquela época, né? Veio para o judeu, para o povo judeu, para trazer o pão para os judeus. Aí os judeus rejeitou, veio para os gentios. Mas ela não se importou com as circunstâncias, ela não queria saber disso. Ela sabia que Jesus era o único que poderia curar a filha dela, independente da resposta que ele desse. Nem que fosse uma migalha, nem que fosse um pouquinho só. Ela acreditou no poder de Deus, no poder de Jesus, que estava em Jesus, que é Deus. Olha que história, né? Olha que passagem. Ó mulher, grande é a tua fé. Por que por que a fé dela era grande? Porque ela demonstrou fé independente das circunstâncias. Uma grande fé é quando você continua acreditando, independente das circunstâncias desfavoráveis que vai acontecer na sua vida. Pode acontecer circunstâncias que você vai falar assim, agora, não sei, mas eu vou continuar acreditando que Jesus ainda é comigo. Nem que seja uma migalha, nem que seja algo pequeno, mas eu vou continuar crendo que Jesus ainda é Deus e vai mudar a minha história. Ela acreditou e ela recebeu do próprio Mestre, né? Grande é a tua fé. Jesus não precisou ir lá, botar a mão na criança para ser endemoniada, só pela grande fé da mãe dela. Na hora, ela foi liberta do demônio e ficou totalmente sã. Então, o que ela nos ensina aqui é que, independente das circunstâncias, se você tiver uma grande fé, se você tiver uma grande fé, nada vos será impossível. Nada. Independente da circunstância.
Esse é o terceiro nível de fé. Glória a Deus. Quarto nível de fé. Tanta fé. Tanta fé. Ou seja, é acima do grande. É tanta fé. Mateus 8. Volta um pouquinho lá. Mateus 8, 10. Olha o nome de Jesus. Mateus, capítulo 8, versículo 10. Aqui a história clássica do criado do centurião, né? Do criado do centurião. O centurião nada mais era que um líder de 100 soldados, por isso que chama centurião, 100. Ele tinha abaixo dele 100 homens e ele era do exército romano. Outra pessoa que não era também judeu. E se você parar para analisar a Bíblia no Novo Testamento aqui, as maiores atitudes de fé que teve aqui nos evangelhos foram de não judeus. Pessoas que Jesus veio para... que não veio, né, para que naquele momento, naquela história, naquele instante para eles, mas eles pegaram da migalha e receberam grandes coisas. Olha só, a cura de um criado do centurião. Então, resumindo, o criado do centurião, ou seja, criado, não era nem filho, mas era um criado dele. Era um criado. Mas que ele tinha grande amor por ele, né? E aí, no versículo 10, ele diz: ouvindo isso, admirou Jesus e disse que aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tanta fé como essa. E aí, o que acontece a história? Ele chega para Jesus e fala: Jesus, o meu criado já está lá na cama, está paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu vou lá curar. Ele disse: não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Apenas diga uma palavra e o meu criado vai ser curado, porque eu sou homem de autoridade. Se eu falar para um soldado meu, faz isso, eu sei que ele vai fazer, eu não preciso ir lá conferir. Eu sei que ele vai fazer. Se eu falar, faz aquilo, ele vai fazer. E aí ele usou o princípio de liderança dele para ter a fé de que Jesus não precisava estar presente fisicamente na casa do criado para curá-lo. Ele fala assim: Jesus, se eu falo para os homens, para os meus homens, faz isso, eu não preciso ver e eu sei que eles vão fazer, por que eu vou duvidar de que uma palavra que o Senhor disser para o meu criado, agora ele vai ser curado lá, se o Senhor disser agora? Aí, olha só, ouvindo isso, Jesus, no versículo 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus. Oh, grande fé. Tanta fé, na verdade é maior que a grande fé. É tanta fé. Porque nem Israel Jesus achou uma fé como desse cara. Nem todo Israel, Jesus disse isso na frente dos discípulos. Ele disse: admirou-se Jesus e disse aos que seguiam. Quem seguia Jesus? Os discípulos. E a multidão: em verdade eu afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como essa, ou achei tanta fé. Esse cara chegou num nível de fé que em Israel não tinha. E quem era Israel, gente? Era o povo de Deus, era o povo na qual Jesus tinha vindo como Messias para curá-los, para salvá-los, para ser rei deles, para mostrar o reino de Deus para eles. E ele disse: nem em Israel eu achei tanta fé como desse cara. Significa o quê? Que ele cria de uma tal forma que só uma palavra de Jesus podia curar o criado dele, que ele não precisava da presença de Jesus. E aí eu te pergunto, será que Jesus pode achar esse nível de fé nas nossas vidas? A certeza de que só uma palavra, a certeza de que as coisas vão melhorar, a certeza de que tudo vai dar certo. Era uma certeza tão grande que ele usou um princípio da vida dele, que era a autoridade que ele tinha, para falar: olha, Jesus, eu tenho isso, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Ele tinha uma plena convicção de que Jesus poderia curar o criado dele apenas com uma palavra, de longe. E aí eu te pergunto para mim também, uma pergunta para nós, né? Será que a gente crê que apenas com uma palavra a sua situação pode mudar?
Você crê que apenas com uma atitude, apenas uma palavra de Jesus, uma palavra de Deus, as coisas podem virar do dia para a noite na sua vida? Ou você vai ser igual aos discípulos que tinham pequena fé ou nenhuma fé? Esse centurião veio mostrar qual nível de fé que deixa Jesus admirado. O que é admirado? Admirado é falar assim: caraca, meu Deus, olha. Admirado é aquela coisa que você não vê, você vê algo que você não vê frequentemente. E na verdade Jesus não tinha visto, desde quando ele começou o ministério dele, ele não tinha visto uma fé tal em Israel como desse cara, desse centurião aqui. A nossa fé, quando a gente tem tanta fé, ou seja, uma fé maior que a grande, isso deixa Deus admirado, Jesus admirado. Não porque ele não saiba das coisas, mas porque ele... Sabe aquele pai orgulhoso que vê o filho fazendo algo, sabe, que agrada o pai? É isso, Deus fica maravilhado, Deus fica admirado, Deus fica feliz com você e comigo quando nós temos uma atitude como desse centurião. Senhor, eu estou doente, mas eu já recebo a cura em nome de Jesus. Eu creio que com uma palavra só sua, um toque nas suas orlas, na orla do seu vestido, eu serei curado. Eu receberei aquilo que o Senhor prometeu para minha vida. E é tanta fé do cara porque ele não tinha dúvidas. Ele não tinha dúvidas. Ele falou: Jesus, como eu faço com meus soldados? Você acha que o Senhor não vai fazer também? Você acha que acreditando numa palavra do Senhor não vai acontecer? E outra, ele usou esse princípio de autoridade. O criado dele tinha numa cama paralítico sofrendo horrivelmente. Ele sabia que a autoridade de Jesus era maior que a doença que o paralítico tinha. Ele sabia que a palavra e a autoridade de Jesus era maior, porque ele era um centurião e a autoridade dele era maior que os 100 soldados que ele tinha. E ele sabia que quando ele dava uma ordem, os soldados cumpriam. E aí ele sabia também aqui que Jesus era maior que a doença. Ele sabia que Jesus era maior que a doença da paralisia do seu soldado, do seu criado. E aí, a pergunta que nos ecoa: nós sabemos que Jesus tem autoridade que é maior do que os nossos problemas, maior do que a nossa doença, maior do que o nosso desemprego, maior do que tudo em nossas vidas. Nós temos essa certeza. Esse cara tinha e mostrou com princípios de autoridade como é a autoridade de Jesus. Ele não precisava ver para crer, ele só precisava de uma palavra. Jesus fala uma palavra que a sua autoridade é tão maior que aquela doença que está no meu criado, que ele vai ser curado na hora. Vai ser curado. E ele diz no versículo 8: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que você entre na minha casa. Por que ele falou isso? Porque ele era um gentil, ele era um romano. E os judeus não entravam na casa dos romanos ou de qualquer outro povo. E ele fala: não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. É tremendo. Nós cremos que uma palavra de Jesus é mais poderosa que qualquer problema que nós estamos passando. Você crê nisso? Você crê que apenas uma palavra de Jesus é superior a qualquer tipo de doença que você esteja passando? Você crê nisso? Se você crê, você tem tanta fé. Tanta fé. E as coisas, quando tem tanta fé, faz com que a gente deixe Jesus admirado pela nossa atitude de fé.
Glória ao nome de Deus. Deus é bom, né? Deus é muito bom. Então, primeiro nível de fé, nenhuma fé. Segundo nível, pequena fé. Terceiro nível, grande fé. Quarto nível, tanta fé, que é acima da grande. Quinto nível, cheio de fé. Cheio de fé. Cheio de fé. Atos capítulo 6. Abre lá. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, verso 5. Outra história que a gente conhece bastante, né? A história do Estevão. Aqui no capítulo 6, versículo 5, ele estava sendo instituído como diácono da igreja, né? E a palavra de Deus fala assim: o parecer agradou toda a comunidade, né? Que era instituir os diáconos, né? E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí ele cita o nome dos outros: Filipe, Prócomo, Nicanor, Timão, Parnéas, Nicoleal, Prosélito de Antioquia. Você percebeu que ele cita o nome dos 7 diáconos aqui, mas ele dá um destaque. Lucas dá um destaque para Estevão, porque Estevão, ele era não só cheio do Espírito Santo, que nós devemos ser, mas ele também era cheio de fé. Cheio de fé, o que é uma pessoa cheia? Em todas as partes do seu corpo transbordava fé. O corpo dele era completo de fé. Era um cara que era cheio, ele não tinha uma fé só para um momento exato. Ele tinha fé o tempo todo, ele tinha fé o tempo inteiro, ele era cheio de fé. Porque, por exemplo, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela anda no Espírito. A pessoa cheia de fé, a pessoa ela anda em fé. Ela anda em fé. Então Estevão aqui, ele era um homem cheio de fé. Cheio de fé. E aí você vai perceber que ele era um homem cheio de fé, porque depois que ele é preso, levado ao Sinédrio, e ele faz a defesa de Estevão, meu irmão, ele cita a Escritura, o Antigo Testamento inteiro para os caras, né? E mesmo assim, ele era um homem tão cheio de fé e tão cheio do Espírito Santo, que quando ele morreu, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Ele disse praticamente as mesmas palavras de Jesus, porque ele era um homem, né? Um homem cheio de fé. Né? Então ele falou: Pai, não lhe imputes esses pecados. Ele era um homem tão cheio de fé que ele acreditava que Deus poderia perdoar aqueles pessoas que estavam matando. Então o nível cheio de fé é o nível onde você é completamente, você anda na fé. Você anda na fé. Um problema de muitas vezes nós cristãos é que nós temos fé e aí, dependendo da situação, nós caímos. Depois caímos. Isso não pode ter. Tem que ter uma constância. Então, quando eu falo que é um homem cheio de fé, é o que nós devemos ser, porque a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Então, Estevão vivia pela fé. Cada passo dele era em fé. Cada situação dele era em fé, porque ele era um homem cheio de fé. Ele era um homem com característica toda dele era fé. Imagine o corpo sendo tomado por fé, cheio de fé, que até transbordava. Imagina isso. E Estevão era esse homem, ele era um homem cheio de fé. Esse é um nível de fé onde eu e você devemos almejar e buscar alcançar. Nós temos que sair da nenhuma fé, da pequena fé. Podemos ter a grande fé, sim, a tanta fé que foi que nem mesmo em Israel Jesus tinha visto uma pessoa com tanta fé, mas nós como cristãos
Porque o grande fé e o tanta fé foram de pessoas que não caminhavam em fé. Provavelmente tiveram fé por situações específicas. Tiveram fé que admiraram Jesus, que admirou Jesus em situações específicas. Mas nós, como cristãos, como servos de Deus, temos que andar em fé. Você e eu, nós temos que andar em fé. E por isso nós precisamos ser cheios de fé. E Paulo, como é que eu vou ser cheio de fé? Aqui. Quanto mais você se enche da palavra, mais você se enche de fé. Quanto mais você tem de estudo da Bíblia, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais cheio de fé você é. Quanto menos você conhece, mais vazio de fé você é. Então, se você não conhece nada, ou se você conhece muito pouco, você corre o risco de estar lá na pequena fé ou nenhuma fé. Você corre o risco. Agora, se você conhece, se você mergulha, se você medita de dia e de noite na palavra, se você medita de dia e de noite, né, nessa palavra. Vamos lá em Salmo, capítulo 1. Vamos ler em Salmo. Olha só que interessante. Salmos capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, o prazer dele está onde? Na palavra, ou na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei, medita de dia e de noite. O que é meditar, meu irmão? Não é ler um versículo e esquecer, tá? Meditar, eu li meu capítulo da Bíblia hoje e já cumpri a minha obrigação. Não. Meditar é você ler e você ficar pensando nisso, no que você lê o dia inteiro. Pensar no que a Bíblia te falou, no que Jesus te falou. E ele fala... O prazer dessa pessoa é meditar na lei, meditar na palavra de dia e de noite. Ele não dá ouvido ao ímpio, ele não segue o caminho dos pecadores, não se assenta na roda de quem escarnece da Bíblia, escarnece do Evangelho, mas ele tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E quando você tem esse prazer na lei do Senhor, olha o que acontece. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. É uma árvore que tem a raiz junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham. Será que as suas folhas estão murchando, meu irmão? Você está perdendo a fé e as folhas estão caindo e murchando? Talvez você tenha sido cortado pelas dificuldades e você foi levado para longe do rio verdadeiro, do rio da vida. E aí Jesus fala que aquele que medita na palavra, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros. É aquele que medita na palavra, não aquele que faz mais coisas, não aquele que mais faz isso, mais evangeliza, não, é aquele que mais medita na palavra. É como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você meditar na palavra de dia e de noite. Para você ser uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E o ribeiro é Jesus. E tudo, as folhas não murcham, e tudo quanto ele faz é bem sucedido e ele dá frutos também no momento certo. Sabe quem é cheio de fé? Quem medita na palavra. Guarde isso daí. Anota no caderno, anota na Bíblia. Eu só vou ser cheio de fé. A minha fé só vou estar cheio de fé quando eu estiver cheio da palavra de Deus.
diariamente. Fazer isso uma rotina na sua vida, leitura e meditação da palavra. Sabe para quê? Para que você seja uma pessoa como Estevão, cheia de fé. Porque o discurso que Estevão deu na sua defesa era somente de uma pessoa que conhecia as Escrituras, situações para falar sobre Jesus Cristo. E ele conhecia. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa que conhece a palavra. Uma pessoa com pouca fé ou nenhuma fé é uma pessoa que malemar encosta na Bíblia para ler e meditar. E quando lê como se fosse uma obrigação. Simples assim, meu irmão. Simples assim. Então, primeiro nível, nenhuma fé. Segundo nível, pequena fé. Terceiro nível, grande fé. Quarto nível, tanta fé. Quinto nível, cheio de fé. Cheio de fé. E aí, um sexto nível que pode acontecer e pode fazer com que você esmoreça, né? É a pessoa que está fraca na fé. Fraca na fé. O cheio estava lotado de fé. E esse aqui está fraco na fé. Romanos 4,19. Abre lá, Romanos 4,19. Romanos 4, versículo 19. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os romanos sobre os atos justificados pela fé de Abraão. Pela fé de Abraão. E aí ele está falando aqui, ó, no versículo 19, no versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, porque ele era velho já, né? Creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, ou seja, a fé dele se manteve constante. O cheio da fé é aquele que mantém a fé constante. Então, a fé pode enfraquecer? Pode. Mas ela só vai enfraquecer se você deixar ela enfraquecer pelas circunstâncias. Quando você começa a olhar para as circunstâncias, a sua fé enfraquece. Então, Abraão não olhou para as circunstâncias. Então ele não enfraqueceu na fé. Aí ele fala, ó, e sem enfraquecer na fé, no 19, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo ele já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Então Deus tinha prometido o filho para eles, ele de 100 anos, aí Sara com a idade avançada também. Ele levou em conta isso, mas ele não deixou de crer, não deixou a fé dele enfraquecer. Às vezes Deus já prometeu uma coisa para você e você estava cheio de fé, acreditou, e com o passar do tempo as coisas vêm acontecendo e você não vê se cumprir e você vai enfraquecendo na fé. Aquela fé que você tinha, que estava lá no cheio de fé, no tanta fé, vai diminuindo porque você não vê, seus olhos não veem as coisas acontecerem. Então Abraão, ele via a circunstância, ele sabia, eu tenho 100 anos, a Sara também tem quase isso, né? Mas ele não deixou de crer, independente, ele falou, independente do que acontecer, independente da minha idade, independente da idade da Sara, nós vamos ter o filho sim. Não vou enfraquecer na fé, não vou deixar as circunstâncias minar a minha fé, tirar a minha fé. Vou fazer com que as circunstâncias, elas sejam um trampolim para que minha fé continue lá no alto, para que minha fé continue alta, cheio, tanta fé. Não vou deixar a minha fé que está hoje no auge cair para nenhuma fé. E talvez você hoje esteja nesse nível de fé fraca. Sua fé enfraqueceu, porque você esperou, e aí o diabo começou a contar mentiras para você e a sua fé hoje ela está fraca. Você ainda tem fé, mas ela está fraca ainda. E o que o Senhor quer hoje é renovar a sua fé. Mas através do quê? Da palavra, como nós dissemos. Então, o sexto nível aqui que pode acontecer com a sua fé é ela enfraquecer. Então, quando você já está no topo, que é o topo, né? É cheio de fé. Cheio de fé é o nível mais forte ali. É o nível do topo. E aí, você pelas circunstâncias, acaba tendo
diminuindo essa fé. Então não deixa o reservatório de fé aí esvaziar. Não permita que o diabo crie brechas para que a sua fé seja minada, porque a sua fé pode enfraquecer. Então tome cuidado, continue crendo, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que está acontecendo, o Senhor é fiel na sua vida. O Senhor é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Continue acreditando, por mais que mas Paulo já passou tantos anos. Continue acreditando. Abraão recebeu a promessa quando ele tinha 75 anos. A promessa se cumpriu quando ele tinha 100. Foram 25 anos esperando a promessa sem enfraquecer a fé, sem esmorecer, acreditando que, independente, se ele tivesse 150 anos, Deus iria cumprir a promessa. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? E o último nível de fé é forte na fé. Ser firme e ser forte na fé que você tem. Romanos 4:20. Que é logo depois, né? Versículo depois. E aí ele diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Sabe como ele se fortaleceu? Pela fé que ele tinha. Sabe por que você está fraco? Porque a sua fé está fraca. Quando a sua fé está forte, você se fortalece na fé que você tem. Você tem uma fé grande e você se fortalece nisso. Abraão, ele se fortaleceu pela fé. Ele se fortaleceu pela fé. Às vezes a gente pede: Senhor, me dá forças, me dá forças. E o Senhor fala: tenha fé, tenha fé. Você vai se fortalecer pela fé. Quando você pede forças ao Senhor, é pela fé, meu irmão. Se você tem fé, você vai ter força. Se você não tem fé, você não vai ter forças. Então você tem que identificar qual é as coisas que estão minando, tirando a sua fé. Ir lá e fechar essa torneira, para que a sua fé não fique vazando e você fique sem fé. E consequentemente, uma pessoa sem fé é uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, uma pessoa que não acredita, uma pessoa que não tem forças. Nem mesmo para continuar a caminhada que Deus colocou para ela. E muitas vezes as pessoas que perdem a fé ou ficam sem nenhuma fé são pessoas que têm grande propensão de cometer, às vezes, suicídio. Porque não tem mais fé, porque o justo viverá pela fé. E se você não tem fé para viver, meu irmão, você não vive. Então nós, que somos cristãos, nós servos do Senhor Jesus Cristo, nossa fé é que nos fortalece. Quanto você tem fé, Abraão não duvidou, no versículo 20, não duvidou por incredulidade, porque quem duvida é incrédulo. Não duvidou por incredulidade. Então, se você duvida, você é um incrédulo, meu irmão. Então, não duvidou por incredulidade. Do quê? Da promessa de Deus. O que Deus prometeu para você? Não duvida. Senão você vai ser um incrédulo diante de Deus. A gente acha que se fazendo de coitadinho perante Deus, Ele vai dar as coisas pra gente. Ah, Deus, o Senhor prometeu, ai, que dó de mim. Não, meu irmão, creia. Assim como Abraão creu, não duvidando, ele alcançou. Mas como que ele venceu a incredulidade? Pela fé ele se fortaleceu, dando glórias a Deus e estando plenamente convicto, ou seja, na certeza de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele era poderoso, Deus era poderoso para cumprir. Então a fé dele era tanta que fortaleceu ele para deixar ele forte para poder cumprir a promessa que Deus tinha dado para ele, para a promessa se cumprir que Deus tinha feito para ele. E convenhamos, era um senhor de 100 anos de idade. Mas Deus cumpriu por causa da fé dele. Por isso que ele foi chamado de pai da fé. Ele acreditou em Deus, ele acreditou na palavra de Deus. E você acredita em Deus? No que Deus disse para você? Você acredita no que Deus fala ao seu respeito? Se a sua fé está fraca,
se a sua fé está caindo, está minando, a primeira coisa que você tem que fazer, o que está tirando a sua fé? Às vezes é amizades. Às vezes é amizade de pessoas que falam, ih, não vai acontecer não. Pessoas que desencorajam você. Você tem que andar com pessoas que encorajam você, não, tenha fé, continua crendo. Tem uma música da Ludmilla que eu gosto bastante, fala, se você não desistir, é para mim inspiração, para poder permanecer fiel e firme. Então nós temos que ajudar uns aos outros. A minha fé ajuda você a crescer. E a sua fé me ajuda a crescer. Então não desista. Porque tem pessoas olhando para você e falando assim, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Não desista. Se você não desistir, vai ser inspiração para muita gente. Não enfraqueça. Não deixe a sua fé ser fraca. Não deixe a fé entrar nesse nível de fraqueza. Mas permita que a sua fé seja forte. Que você seja forte pela fé que você tem. Permita que Deus fortaleça você pela fé que você tem. A fé é a arma, é o meio na qual Deus vai te fortalecer, meu irmão. Como que você pode achar que Deus vai te fortalecer se você nem acredita que Ele vai te fortalecer? Então a fé vai fazer com que você creia que Deus vai te fortalecer e Ele te fortalece pela sua fé. Eu sei que tá difícil, eu sei que tá, sabe, apertado, às vezes você fica até sem ar, às vezes te falta ar, às vezes te falta direção e você, Senhor, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer? Mas continua acreditando que Ele é poderoso, assim como Abraão, que ele era poderoso para cumprir o que ele tinha feito. E olha só, ele se fortaleceu pela fé, dando glória a Deus. Meu irmão, dê mais glórias a Deus. Dê mais glória, seja mais agradecido a Deus. Senhor, glórias a Deus. Glórias a Deus porque o Senhor já me deu aquilo que eu pedi nas regiões celestiais. Dando glórias a Deus. Quando você também é fortalecido e permanece forte na fé, você dá glórias a Deus. A sua vida dá glórias a Deus. Por isso que é importante eu e você seguirmos nessa fé. Então, resumindo, quais são os 7 níveis de fé que nós falamos? Nenhuma fé, pequena fé, grande fé, tanta fé, aí veio cheio de fé, e depois veio fraco na fé, e depois veio forte através da fé. Amém? Esses são os níveis de fé. Que o Senhor Jesus possa te ajudar a alcançar os níveis maiores de fé para você agradá-lo, para você ser aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher de Deus, aquela mulher de Deus que agrada ao Senhor e que o Senhor olha para você e fala, nossa, que fé admirável, estou admirado com esse meu filho. Amém? Vamos orar? Que o Senhor possa abençoar a sua semana aí, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por esses níveis de fé que o Senhor nos mostrou hoje. Obrigado, Senhor, porque nós cremos, Pai, e precisamos alcançar níveis maiores de fé. Assim como o profeta foi chamado para ir mais fundo no lago, foi chamado para ir mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, crescendo em fé, crescendo em nível de intimidade contigo. O Senhor também nos chama para crescer em fé, Senhor. E eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor é poderoso, fiel e justo. Te agradeço porque o Senhor nos dá oportunidade de crescimento na fé, Senhor. Nos ajuda, porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. O Senhor disse em sua palavra, sem mim nada podeis fazer. Então, Senhor, eu te agradeço, te louvo, te exalto, porque o Senhor nos dá os caminhos para seguirmos e fazermos a tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aproveito também essa live, Senhor, para orar pelo pai do Marcelo, Senhor, que está na UTI, que está para ser operado, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre nessa vida. Nós oramos com fé, acreditando que o Senhor vai fazer grandes coisas. O Senhor fará o melhor, o Senhor fará a sua vontade, Pai. Oramos pela cura dele, Pai. Que a cirurgia seja toda
seja toda dirigida pelo Senhor, meu Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor faça a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, pedimos a cura. E que seja a tua vontade, Senhor, a cura também. A cura do pai do Marcelo, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, pela oportunidade de entronizar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Deus abençoe. Uma boa semana para você. Medite nesses textos e cresça em fé. Medite na palavra e cresça em fé, porque o Senhor tem níveis mais profundos e maiores para você de fé, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.